8h32. Vamos então ao Rio de Janeiro cumprimentar o jornalista Fernando Molica. Bem-vindo mais uma vez, Molica, bom dia. Bom dia, Elisa, bom dia a todos. Você não precisa pegar a estrada hoje para qualquer lugar que seja, certo? Não. Saio daqui, volto para casa, enfim, vou cuidar da minha vida, mas sem pegar a estrada, sem... Talvez até tente botar gasolina, vamos ver ali se dá para botar. Pois é, vamos ver o que vai ocorrer. Vamos falar justamente sobre isso, então. Os bloqueios não é que estão diminuindo, mas ainda são registrados em diferentes locais do Brasil. Então, diante do aumento desses bloqueios, aliás, que ontem estavam ali, eram quase 20 locais, aí isso foi baixando para 16, agora pela manhã a gente já atualizou para 8 endereços diferentes. O presidente Jair Bolsonaro, aliás, 8 estados diferentes, mas multiplicados em muitos endereços, em muitas rodovias. O presidente Jair Bolsonaro gravou um áudio direcionado aos manifestantes e afirmou que os bloqueios atrapalham a economia, pois provocam desabastecimento, inflação e prejudicam a todos, em especial os mais pobres. O presidente afirma que os caminhoneiros são aliados e pede então para que liberem as estradas e deixem seguir com a normalidade. Caminhoneiros, neste momento, em pelo menos 8 estados, em especial na região sul do país, estão interditando parcialmente as rodovias. Os protestos têm motivações variadas e estão sendo acompanhados pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo o Ministério da Infraestrutura, até agora não há uma coordenação de entidades do setor de transporte nos protestos. Os bloqueios restringem apenas a passagem de veículos de carga. Em nota, o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas afirma que o foco da entidade é cuidar das liberdades e garantias individuais e coletivas dos caminhoneiros. Vamos à pergunta então para Fernando Molica. Como você avalia essas manifestações, Molica, 100% inspiradas no movimento político do momento? Olha, é difícil, né? Porque a gente não sabe, a gente está falando em paralisação, em bloqueios de caminhoneiros, mas a gente não sabe se é um bloqueio promovido por caminhoneiros, né? Por pessoas que são donas dos seus caminhões, ou se é um movimento de transportadoras, não dá para falar das, mas de transportadoras, ou seja, se é um movimento patronal que determina que os caminhoneiros fiquem parados. Então é preciso definir isso primeiro, né? Depois é preciso definir o que eles querem. Quais são as pautas? Existe uma pauta? A pauta é combustível? Parece que não é. A questão do aumento do combustível, que seria uma pauta relevante, né? Isso afeta muito essa categoria profissional. A pauta é em solidariedade ao presidente Jair Bolsonaro? Tá, mas em que pontos especificamente? Aí se falou que lá o pessoal de Brasília queria a saída do Alexandre de Moraes e de outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas por quê? Qual foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes que influenciou na economia brasileira, que influenciou nos caminhoneiros? Houve alguma decisão? Recentemente, o Supremo confirmou a autonomia do Banco Central, que era uma pauta do governo federal, que foi aprovada pelo Congresso, que foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, há pouco tempo, acho que lá no finalzinho de julho, também deu uma decisão muito favorável à Petrobras. Havia uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que estabelecia o pagamento de uma multa trabalhista, de uma indenização trabalhista bilionária, que a Petrobras seria obrigada a pagar. O Alexandre de Moraes sustou esse pagamento. Então, por quê? Porque então os caminhoneiros, essas pessoas que fizeram bloqueio, estão apoiando as pautas individuais do presidente Jair Bolsonaro, porque quando a gente vê a implicância aí do Jair Bolsonaro com o Supremo, particularmente com Alexandre de Moraes, isso tem a ver com questões pessoais, com processos contra ele, Jair Bolsonaro, ou melhor, em relação a investigações, inquéritos do Supremo contra ele, Jair Bolsonaro, ou contra filhos dele, ou contra pessoas ligadas a ele. Então são questões pessoais, não são questões políticas, econômicas, não são investigações que estão mexendo com a economia do país. Enfim, cada um direito ao protesto, é legítimo, tem a ver com a Constituição brasileira, mas isso é preciso resguardar o direito de outras pessoas e o tal direito de ir e vir, né, que é tão frisado pelo presidente Jair Bolsonaro, que ele cita esse direito até para impedir medidas restritivas que visam aí ao controle da pandemia. Elisa.
Inclusive, na manifestação de 2018, Molica, estou até recuperando aqui uma aspa do presidente da República, em que o presidente, pelo Twitter, parabenizou os profissionais da categoria, os manifestantes que pararam em 2018, e isso está vivo na memória de todo brasileiro, evidentemente, diante do tamanho do problema que causou. E ele disse: luta justa contra mazelas que atingem a população, causadas pela corrupção enraizada em nosso país. Então, nós vimos um presidente que, na época, não era presidente, mas já era um pré-candidato, né, à presidência da República, apoiando o movimento de 2018 e também neste ano, pelo áudio publicado por ele, Molica, e que até muita gente ficou na dúvida, será que era o presidente mesmo? E aí o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, veio a público confirmar, sim, de fato é o presidente. Agora ele pede que as pessoas desbloqueiem as rodovias, parabeniza eles pela atitude, por quererem algo melhor para o Brasil, mas pede, por favor, saiam das rodovias. A gente vê, então, o Jair Bolsonaro observando esse cenário de outro camarote, por outro ponto de vista? Bloqueio no governo dos outros é refresco, né? Você fica muito mais simples quando é no governo dos outros, você está na oposição. Agora, tem um dado importante aí. No domingo, nessas manifestações, ao dizer... Domingo não, desculpe, terça-feira, no dia da independência, ao afirmar que não iria respeitar ordens de um ministro do Supremo, no caso do Alexandre de Moraes, o presidente estimulou a desordem, a não ordem. Ou seja, se houver uma ordem, eu não cumpro. Isso é uma desordem. É um estímulo à desordem. E aí, isso é meio incontrolável. Como é que ordens que a gente pode ou não pode obedecer? Quando o próprio presidente da República diz que vai escolher a ordem que ele vai obedecer, vai depender de quem vier essa ordem, isso é muito complicado, que isso passa um exemplo para o resto da população. Uma sociedade, ela só vive, ela só existe se houver um consenso mínimo em relação ao cumprimento de ordens. Eu cito sempre questões de normas, sinal vermelho, estacionamento proibido, velocidade máxima, tudo isso faz parte de uma lógica de convivência social. Se cada um de nós puder escolher que ordens, que leis a gente vai cumprir e as leis que a gente não vai cumprir, vai ser complicado. Isso torna inviável a convivência social. Estava lembrando agora, vindo para cá, de um jogo, acho que foi Botafogo e Náutico, lá em Recife, já faz alguns anos, que o jogador do Botafogo foi expulso, inconformado com a expulsão. O sujeito tirou o cartão vermelho da mão do juiz e apresentou o cartão vermelho para o juiz. É isso, não dá. Não dá para o jogador Jair Bolsonaro pegar o cartão vermelho da mão do Alexandre de Moraes e mostrar para ele. A sociedade precisa de regras. Você pode protestar, pode criticar, mas as regras precisam ser cumpridas e podem e devem ser questionadas dentro da lógica democrática. Com você, Elisa. Ainda trazendo aqui os movimentos do presidente da República, Jair Bolsonaro pediu, em uma reunião realizada com todos os seus ministros, ideias e soluções sobre como agir contra eventuais inquéritos inconstitucionais conduzidos pelo Supremo, em especial pelo ministro Alexandre de Moraes. As informações são da analista de política da CNN, a Renata Agostini. Pessoas presentes na reunião afirmaram que Bolsonaro deu indicações de que não pretende recuar nesse enfrentamento ao STF. Mas o presidente da Corte, Luiz Fux, não engoliu as ameaças e incitação à desobediência de Bolsonaro, que teria cometido crime de responsabilidade. Vamos ver. Este Supremo Tribunal Federal jamais aceitará ameaças à sua independência, nem intimidações ao exercício regular de suas funções. O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. Ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discurso de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal e incentivar o descumprimento de decisões judiciais são práticas antidemocráticas e ilícitas, intoleráveis. Ninguém fechará esta corte. Nós a manteremos de pé, com suor, perseverança e coragem.
E aí, Fernando Mollica, qual a sua avaliação sobre o posicionamento do ministro Fux e as críticas que vêm por parte do governo federal, de Jair Bolsonaro, principalmente quando a gente observa, por exemplo, o inquérito das fake news, um inquérito de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, protagonizado por Alexandre de Moraes e embasado. A justificativa é que existe um regimento interno do STF que autoriza que esses inquéritos sejam abertos. Como é que vai ficar essa briga contra o STF ou contra o regimento interno do STF? Olha, o governo até tentou, né, há pouco tempo, o presidente Jair Bolsonaro entrou com uma ação para pedir que esse artigo do regimento não fosse levado em conta. Essa ação já foi arquivada. E esse inquérito foi validado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, se não me engano, por 10 votos a 1, foi uma maioria muito expressiva, favorável a esse inquérito. Então, está resolvido. Isso está resolvido. E agora, ontem o presidente Luiz Fux voltou a fazer um pronunciamento muito forte, mas um pronunciamento necessário, importante, mas ao mesmo tempo preocupante. Nessa altura do campeonato, quase 40 anos aí depois da redemocratização, a gente tem que estar preocupado. O presidente do Supremo tem que dizer que o Supremo não será fechado. Então é sinal de que há uma ameaça ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal tem funções constitucionais, está ali, você pode não gostar, pode mudar a Constituição, mas não tem que ser na marra. Então isso é uma questão importante. Agora, tanto o Arthur Lira, o Pacheco, né, o presidente do Senado, quanto o Augusto Aras, usaram ali, fingiram que não é ameaça, ameaça que efetivamente feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Fingiram que não há um conflito, voltaram a falar na necessidade ali de conciliação, de conversa. O Lira até reclamou da história da insistência do presidente Jair Bolsonaro falar no voto impresso, o combinado, ele mesmo disse há algumas semanas que era depois de a questão ter sido resolvida pelo Congresso, o presidente não voltaria ao tema, obviamente o presidente não respeitou esse acordo, e ali ficou aquela história, né? O Rodrigo Pacheco, que é extremamente mineiro nesse aspecto aí da conciliação, falou em princípios gerais, o Augusto Aras também falou, citou Ulisses Guimarães, que a Constituição não pode ser desrespeitada, mas ao mesmo tempo ele não toma atitude nenhuma. Ele poderia tomar a iniciativa de interpelar o presidente Jair Bolsonaro. Olha só, aquilo que Vossa Excelência falou lá na Avenida Paulista, é sério mesmo? O senhor não vai respeitar ordens do Alexandre de Moraes? Está na lei, escrito de novo, o artigo da lei que o presidente sancionou outro dia, que é crime tentar com emprego de violência ou grave ameaça, basta grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Enfim, isso caberia ao Augusto Aras, ao invés de fazer discurso, vai lá, presidente, o senhor falou isso mesmo? Ah, não, ok, então vamos ver o que a gente faz. Agora, enquanto isso, a oposição se mobiliza, o Movimento Brasil Livre, que já tinha marcado aquele ato público para o próximo domingo, esse ato público era muito restrito, o lema era nem Lula nem Bolsonaro, na busca de uma terceira via. Agora mudou, o lema é fora Bolsonaro. Ontem eu conversei à noite com o Kim Kataguiri, né, o deputado que organiza esse ato, ele falou que a mudança é para atrair partidos, todos os partidos que estejam de acordo com essa pauta do impeachment do fora Bolsonaro. Ele confirmou a presença de representantes do PCdoB, do PSOL. Ele disse que o Ciro Gomes, pré-candidato do PDT, irá ao ato. No PT está uma discussão se vai ou se não vai. Eu falei ontem também com a Gleisi Hoffmann, presidente do partido. Ela disse que apoia qualquer ato contra Bolsonaro, mas que o PT não deve ir nesse, que não vai nesse, que o PT está procurando articular um ato coletivo. Mas, enfim, o presidente conseguiu isso, vai juntar no mesmo palanque o Movimento Brasil Livre e o PSOL. Eu até brinquei com o deputado Kim, falei, rapaz, o presidente é mesmo mito, né? Ele conseguiu um milagre, se isso realmente ocorrer, de juntar num palanque representantes da direita, né? No caso, o Movimento Brasil Livre, PSOL, PCdoB e Ciro Gomes. Vamos ver se isso vai ocorrer mesmo. Elisa. Esse tipo de feijoada está com ingrediente bem diverso, hein, Fernando Mollica? Feijoada parece aquela paella, né, valenciana, que cabe coelho, e você não entende o que vem, quando vê, vem só um pedaço de osso, não tem nem carne, né? É esse tipo de feijoada. 8h47, enquanto Fux adotou um tom mais duro sobre os discursos de Bolsonaro, 3 peças-chave para a abertura de um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro adotaram um tom moderador, sem citar o presidente, mas com pedidos de diálogo e também ambiente democrático.
Vamos ver então o que disseram Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e Augusto Aras. Vale lembrar que temos a nossa Constituição, que jamais será rasgada. O único compromisso inadiável e inquestionável que temos em nosso calendário está marcado para 3 de outubro de 2022, com as urnas eletrônicas. São as cabines eleitorais, com sigilo e segurança, que o povo expressa sua soberania. Nós vivemos num país em crise, uma crise real, de fome e de miséria que bate à porta dos brasileiros, sacrificando a dignidade das pessoas, de inflação com a perda do poder de compra dos brasileiros, as coisas estão mais caras, a crise do desemprego, a crise energética, a crise hídrica, uma pandemia que entristeceu muito o país. Então é uma crise real que nós vivemos e que nós temos que dar solução a ela. Essa solução não está no autoritarismo, não está nos arroubos antidemocráticos, não está em questionar a democracia. Essa solução está na maturidade política dos poderes constituídos, de se entenderem, de buscarem as convergências para aquilo que verdadeiramente interessa aos brasileiros. Acompanhamos ontem uma festa cívica com manifestações pacíficas que ocorreram hegemonicamente de forma ordeira pelas vias públicas do Brasil. As manifestações do 7 de setembro foram uma expressão de uma sociedade plural e aberta, característica de um regime democrático. Como você avalia, então, Fernando Mollica, as declarações de Pacheco, Lira, Aras, e com esse tom adotado pelos parlamentares e pelo procurador, algum pedido de impeachment pode avançar no legislativo? Olha, ontem eu conversei com um deputado da base do governo que ele acha muito difícil, ele acha que não tem clima para passar um pedido de impeachment, que isso não ocorrerá, a menos que haja fatos novos. Que haja fatos novos, sei lá, o que pode vir aí, uma invasão do Congresso, mais uma radicalização do presidente Jair Bolsonaro, algo que ameace mais o poder, principalmente o poder legislativo. Então, há esse mais ou menos ali o centrão segura a onda. Então, mas tem uma questão também básica. Partidos políticos, parlamentares, gostam muito de governos fracos, que quando o governo é fraco, esses parlamentares podem exigir mais para manter o seu apoio. Então, podem exigir mais cargos, podem exigir mais verbas. Então, é mais lucrativo nesse sentido. Não estou falando necessariamente algo ilegal, não. Pode ser algo, concessões legais. E o Centrão vai trabalhar isso, sempre fez isso ao longo de outros governos. Fez isso até no governo Dilma, que também apoiou. Só abandonou a Dilma lá no finalzinho, quando a situação já era muito complicada. Então, há essa questão. Então, é muito difícil que isso ocorra. O Augusto Aras ontem deu a entender que realmente não vai também tomar novas iniciativas e vamos aguardar aí esse desdobramento. Agora, é importante citar que basicamente todo mundo que falou ontem falou na necessidade de o presidente enfrentar os problemas reais do Brasil. Enfrentar aí a fome, enfrentar desemprego, enfrentar a pandemia e não ficar criando aí uma espécie de cortina de fumaça, tentando desviar os assuntos que realmente são os assuntos que mexem com o nosso dia a dia. Elisa. E na sua opinião, Fernando Mollica, qual seria o melhor caminho para uma retomada dessa harmonia entre os poderes? Existe a possibilidade de haver harmonia entre os poderes depois de tantas palavras jogadas ao vento? Quando eu digo vento, ao menos o vento aqui da Avenida Paulista e a multidão que estava evidentemente acompanhando o presidente da República, quando ele diz, saia você, saia Alexandre de Moraes, como é que recebe para tomar um cafezinho depois disso? Não precisa tomar cafezinho, principalmente entre o judiciário. O judiciário pode mandar prender e mandar soltar. Então é muito complicado o judiciário ficar se reunindo com aqueles que podem, por ele, judiciário, vir a ser presos. Então, cada um cumpre a sua parte. É normal que o legislativo converse mais com o executivo, porque o executivo tem projetos de interesse, o legislativo também tem suas reivindicações, isso é normal, isso aí é a lógica do governo. O judiciário não tem que se meter em governo. O judiciário tem que aplicar as leis do país, tem que zelar pelas leis do país e tratar de punir casos que estejam extrapolando. Então, se cada um funcionar direitinho, tudo se resolve.
Então a Justiça tem que cumprir o seu papel, o Ministério Público tem que cumprir o seu papel, até porque a omissão do Ministério Público, em particular da Procuradoria-Geral da República, ajuda a criar essas crises, leva o Supremo a tomar, a tomar atitudes que em tese não deveriam ser do próprio Supremo, tem ali um respaldo legal, mas enfim, caberiam prioritariamente ao próprio Ministério Público, e o governo tem que trabalhar. Né? Então, se cada um fizer a sua parte, porque a Constituição fala em harmonia, mas fala em independência. Cada poder é independente e tem que o seu papel a cumprir. Se todo mundo fizer a sua parte, a coisa anda. E fazer a sua parte, eventualmente, implica em punir pessoas de outros poderes que estão extrapolando nas suas funções, que estão até ameaçando a harmonia e a independência entre os poderes. Elisa. Molica, nós tivemos uma quarta-feira ali de sentimentos variados, não é mesmo? Quem participou das manifestações e viu o mar de gente espalhado em diferentes locais do país estava comemorando as imagens, comemorando ali, mesmo que tenha sido menor do que era esperado pelo governo federal, muita gente foi para as ruas. Mas teve uma outra parcela que viveu, de fato, uma quarta-feira de cinzas, viu? Porque, além da repercussão política, o discurso do presidente Bolsonaro nas manifestações elevou o grau de incerteza na economia do país. O resultado, gente, foi direto. A bolsa caiu quase 4%. É a maior queda diária em 6 meses. O dólar subiu. Ações de bancos, varejistas e construtoras chegaram a cair até 9%. A Petrobras acumulou uma queda de mais de 5 pontos. Isso em um cenário que já tem inflação em alta e situação fiscal preocupante. O maior receio do mercado é que o desgaste entre os poderes tenha minado a força política do governo para aprovar medidas importantes para a agenda econômica, como as reformas tributária e administrativa, por exemplo. Como é que você avalia agora esse outro ponto de vista, Molica, da economia, de quem perdeu de fato durante a quarta-feira diante de todas essas quedas? E os resultados, você acredita que devem continuar negativos ou o pior para esses últimos meses já passou? Olha, se o presidente Jair Bolsonaro continuar transformando os seus problemas pessoais, seus problemas com a justiça, as investigações contra ele, contra integrantes da família dele, contra pessoas próximas, se ele continuar insistindo em transformar essas investigações em problemas institucionais, em continuar desafiando o Supremo, isso vai gerar mais problema. Porque isso gera confusão. Quando o presidente da República diz que não vai obedecer uma ordem, primeiro, como eu falei há pouco, isso gera um efeito cascata. Também, então, não vou obedecer a ordem do guarda da esquina. Se o presidente pode não obedecer ao ministro do Supremo, eu também não preciso obedecer à guarda municipal, ao policial militar, enfim. Eu não vou obedecer também, uai. Agora, isso gera turbulência, porque a economia, isso é o exemplo de cada um de nós. A gente, quando tem um momento de insegurança, a gente não faz investimentos. E isso afeta também a vida das empresas. Aí as pessoas ali do dia a dia que não compram dólar, que não têm ações na bolsa, dizem, isso não afeta a minha vida. Afeta sim. A gente depende muito de importações, o petróleo é importado. Então, quando o dólar aumenta, isso se reflete e aumenta por conta da insegurança em investir em real, em investir no país. Então, investidores correm para a moeda estrangeira em busca de segurança. Isso aumenta o preço do trigo, isso aumenta o preço dos combustíveis, que são cotados em dólar. Isso gera um efeito muito ruim na economia. As ações, quando a gente fala assim, caiu 4 pontos, parece uma coisa abstrata. Segundo o cálculo aí de uma consultoria, só a Petrobras ontem, com essa queda, perdeu 20 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. É muito dinheiro. Vai recuperar? A tendência é recuperar. Mas isso é um golpe. Muitas pessoas perderam dinheiro feio nessa história toda. E gera esse clima de insegurança na economia que não é bom para ninguém. É necessário criar um ambiente de tranquilidade, um ambiente de respeito às instituições. Não ficou satisfeito com a decisão da Justiça? Recorre. Vai lá, recorre. Não gostou da decisão do Alexandre de Moraes? Recorre ao pleno, recorre ao plenário do Supremo Tribunal. Agora, também, isso é do jogo democrático. É preciso baixar a bola, porque senão as consequências são para todo mundo. As consequências ruins da insegurança, da confusão, da bagunça, da desordem, essas consequências afetam a vida de todos os brasileiros. É com você, Elisa. Fernando Molica, obrigada, viu, pelo dia de hoje. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.